Irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Quero começar com as palavras do Salmo 95, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez te damos graças porque podemos nos reunir como teu povo. Mais uma vez te damos graças porque podemos te louvar e te engrandecer. Que o Senhor esteja nos ajudando neste culto, nos ajudando em nossos louvores, nos ajudando em nossa oração, nos ajudando na atenção à tua palavra, para que assim possamos ouvir bem e assim nada venha nos atrapalhar. Que o Senhor esteja nos moldando à semelhança de Cristo dia após dia, nos fazendo cada dia semelhante ao nosso Senhor, para que assim, Senhor, de uma forma perfeita nós possamos te louvar e te engrandecer. Te rogamos, Senhor, pelo teu Espírito em nossas vidas aqui. Também, Senhor, te rogamos pelas igrejas irmãs, que o Senhor esteja ajudando-as e dando tudo o que elas precisam para te louvar e te engrandecer também. Também lembramos nossos irmãos enfermos, lembramos nossa irmã Adaildo, que não pode estar aqui presente, que o Senhor continue ajudando, abençoando, também cuidando de sua família. Ó Deus, ainda te rogamos pela nossa irmã Mirtes, de Beberibe, que o Senhor possa estar cuidando dela, Senhor, que essa semana que se passou sofreu um AVC, que o Senhor possa estar dando a melhora que ela precisa. Te damos graças porque ela já se encontra em casa. Que o Senhor continue ajudando-a em tudo, ajudando seu esposo a cuidar dela, como também seus filhos a fazer assim o cuidado necessário. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és um Pai bondoso e amoroso. Te rogamos pela igreja em todo o mundo, que o Senhor possa estar concedendo a Tua graça e a liberdade para assim poder Te louvar. Te rogamos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o hino de número 6. Teu culto a Deus. Hino 6. Página 54. Então, cantemos. Teu culto agora aqui, Senhor, nós vimos celebrar, cantando juntos teu louvor, teu livro a meditar. Vem, Santo Deus, vem presidir a nossa adoração e teu amor fazer sentir em cada coração. No mundo, ó Salvador,
irmão podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Vamos ler todo o capítulo. E depois nós vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 3, começando do verso 18 até o verso 6 do capítulo 4. Mas agora, Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Agora vamos para 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, começando do verso 18.
Primeira carta de Pedro, começando do verso 18 do capítulo 3. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente, para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor 26, pergunta 69. Dia do Senhor 26, pergunta 69. Como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para seu bem? Resposta: Cristo instituiu essa lavagem com água e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Tão certo como por fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. Pergunta 70. O que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Significa receber perdão dos pecados pela graça de Deus por causa do sangue de Cristo que Ele derramou por nós em seu sacrifício na cruz. Significa também ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para ser membro de Cristo. Assim morremos mais e mais para o pecado e levamos uma vida santa e irrepreensível. Pergunta 71. Onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Resposta: na instituição do batismo, onde ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Essa promessa se repete também onde a Escritura chama o batismo de lavagem da regeneração e de purificação dos pecados. Até aqui. Amado irmão no Senhor Jesus Cristo, sempre que há um batismo, nós lemos a forma para o batismo infantil. Lá lemos um resumo do que a Bíblia ensina sobre o batismo infantil.
E então, pouco antes dos pais apresentarem o filho para receber o sacramento, oramos uma oração que começa com palavras que são bem conhecidas para nós. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, castigaste pelo dilúvio, conforme o teu justo julgamento, o mundo incrédulo e inconvertível. São palavras familiares para nós, mas se você pensar bem, elas também são bem estranhas aqui, porque de repente estamos falando sobre o dilúvio. E então por que essa oração também diz: como afogaste o faraó teimoso e os seus no mar vermelho, mas guiaste o teu povo de pé enxuto pelo mar? O dilúvio, a travessia do mar vermelho, esses eventos, embora importantes, parecem distantes do batismo. Como eles são relevantes aqui? Podemos começar a responder isso com uma lição de história. A oração em nossa forma é baseada em uma oração que foi escrita pelo reformador Martinho Lutero. Ele escreveu para ser usada no serviço batismal das igrejas na Alemanha. A partir dessa oração de inundação, como é chamada, nossa forma inclui apenas uma pequena porção dessa oração. Um pouco mais tarde, Lutero volta à imagem do dilúvio quando ele ora, que através desta salvação inundem todo o pecado nele, se afogue e morra. Observe como Lutero chama a água do batismo de dilúvio salvador. O batismo é como um dilúvio que afoga o pecado dentro de nós. Então Lutero oferece uma outra petição para a criança: conceda que ela seja mantida em segurança na santa arca da igreja cristã, sendo separado da multidão de incrédulos e servindo seu nome em todos os momentos. Se o batismo é como aquele dilúvio salvador, pensou Lutero, então certamente a igreja é como a arca sagrada. É um lugar de segurança e refúgio para o povo de Deus. Você concorda com Lutero? Que Lutero nos deu uma oração bem interessante aqui. Como dissemos, nossa fórmula inclui uma parte dela, porque também é uma imagem das Sagradas Escrituras. De fato, no Novo Testamento, o dilúvio quanto a travessia do Mar Vermelho são mencionados como prenúncios do batismo. Ambos os eventos milagrosos que envolvem a água e a libertação do povo de Deus olham para o sacramento cristão. Se você tiver algum tempo, talvez hoje à noite ainda, ou durante a semana, leia 1 Coríntios capítulo 10, como Paulo compara a travessia do Mar Vermelho ao batismo. Hoje, porém, nós iremos focar nas palavras de Pedro, quando ele vincula o grande batismo, ou melhor, o grande dilúvio ao santo batismo, pois nisto há lições valiosas ao considerarmos o catecismo sobre o que significa o batismo. E por isso, nesta noite, eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: somos salvos através da água. Somos salvos através da água. Em primeiro lugar, nós vamos ver o julgamento passado de Deus sobre a iniquidade. Em segundo lugar, o resgate por Cristo do seu povo da destruição. E em terceiro lugar, nosso compromisso contínuo com a santidade. Em primeiro lugar, o julgamento passado de Deus sobre a iniquidade. Irmãos, quando as crianças começam a aprender as histórias da Bíblia, uma das primeiras e mais memoráveis é a história do dilúvio. Todos os animais estão chegando dois em dois. Ali está um enorme barco de madeira. A torrente
interminável de chuva. Mas antes de tudo isso, há um motivo. Porque Deus queria destruir com água a sua criação. E as crianças sabem disso também. Foi por causa do grande mal sobre a terra. Nas palavras de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso foi antes. E agora, se pularmos de Gênesis, capítulo 6, até 1 Pedro, capítulo 4, nós vemos que fundamentalmente nada mudou no mundo. O apóstolo Pedro vê uma forte conexão entre o tempo de Noé e o seu próprio tempo, e uma forte conexão com o nosso tempo hoje. Há uma grande maldade na terra. Pedro fala do estilo de vida de incrédulos, coisas como dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Siga as notícias um pouco hoje em dia e verá que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. E agora, como naquela época, os crentes são ridicularizados porque servem ao Senhor. Pensem em como Noé ficou sozinho naquele tempo, construindo um navio longe de qualquer rio ou oceano. E seus vizinhos, incrédulos, certamente riam dele. E mais, não havia chovido ainda na terra. Então falar de dilúvio era algo que você nem sequer imaginava. Ninguém conhecia o que era chuva. Porque Noé se preocupou com o julgamento inundado que nunca poderia acontecer? Não havia coisas melhores para ele fazer? Os cristãos ainda enfrentam escárnio e há uma pressão para se conformarem com esse mundo pecaminoso. Atualmente, nossos pontos de vista sobre muitas coisas não são aceitáveis, e um estilo de vida sagrado é considerado estranho neste mundo. Pedro escreve sobre os incrédulos o seguinte: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. 1 Pedro 4:4. Em outros lugares, em sua primeira carta, Pedro se refere à igreja como uma estranha neste mundo. Esta é uma descrição, é claro, mas também é um dever para nós. Ou seja, em meio a toda a impiedade premente, a igreja ela tem que ser sempre diferente. Entre nós e as pessoas ao nosso redor, é preciso haver uma separação clara, uma distinção acentuada do nosso estilo de vida, naquilo que nós consideramos querido e em como nós nos comportamos neste mundo. Mesmo assim, em um tempo e um mundo assim, a mensagem cristã ela pode parecer bastante fraca neste mundo. Por enquanto, como nos dias de Noé, o povo de Deus pode parecer irremediavelmente pequeno. Pense na nossa própria congregação. Apenas algumas pessoas justas, cercadas por tantos iníquos. Hoje os malfeitores parecem que têm um impulso, pois vemos o pecado correndo solto, cercada por seus inimigos, em menor número e quase dominada. A igreja pode se sentir como se estivesse afundando neste mundo. No entanto, Pedro também lembra do que aconteceu no passado. Qual foi o resultado para aqueles incrédulos no tempo de Noé? Eles tinham o evangelho pregado a eles, mas eles o rejeitaram. Eles foram avisados pelo exemplo de Noé
mas continuaram em desobediência. Por fim foram julgados pelo Senhor e varridos da face da terra. E sabemos que Deus julgará a maldade novamente no fim dos tempos. É o que Pedro diz aos incrédulos de hoje. Eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4:5. Está chegando outro dia de ira, quando todos os incrédulos se ajoelharão diante do Senhor, culpados e condenados. Isso não é algo sobre o qual devemos nos sentir bem. Foi somente pela graça que Noé e sua família foram salvos, e assim não foram destruídos. E é somente pela graça de Deus que não somos condenados também. Pois aqui estão as boas novas da Santa Ceia e do Santo Batismo. Em sua grande misericórdia, Deus já julgou nossa maldade. Deus já deu castigo pelo nosso pecado. E Pedro explica isso. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18. Jesus veio a essa terra e suportou a ira perfeita de Deus. Foi o que ele fez pendurado na cruz do Calvário, para que ele nos conduzisse, nos levasse a Deus. Em vez de sermos banidos da presença de Deus para sempre, nós somos recebidos hoje na presença de Deus. Hoje podemos nos aproximar livremente do trono de Deus, sabendo que toda a nossa dívida foi paga pelo Senhor Jesus Cristo de forma integral. O sofrimento de Cristo, o sangue de Cristo, é isso que nos salva. E é isso que torna o batismo muito mais do que apenas uma pitada de água passageira em nossa testa. Não. Esse sacramento nos ensina, nos lembra, nos impressiona que toda a nossa salvação está baseada no único sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por meio de Jesus, nosso Senhor, nossa maldade foi julgada e somos salvos da destruição. E isso nos leva ao nosso segundo ponto: o resgate por Cristo do seu povo da destruição. Voltando a Gênesis capítulo 6, lemos que o Senhor lamentava ter feito o homem sobre a terra. Então ele decidiu destruir a humanidade. Porém, logo em seguida nós encontramos o versículo 8 no capítulo 6. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Para Noé e sua família, o Senhor tinha um propósito. Então Deus os livrou da destruição. Pedro fala sobre isso em seu 3º capítulo. Ele diz que Deus foi longânimo, foi paciente por muito tempo. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. 1 Pedro 3,20. Essa é a história que todos reconhecem. Mas agora observem cuidadosamente o que Pedro diz. Essas 8 pessoas foram salvas através da água. Espere um momento aqui. Eles não foram salvos através da arca. A arca não era o veículo de resgate de Noé e sua família. Mas Pedro quer que olhemos para esse evento de um outro ângulo, para ver que foram as águas do dilúvio que os salvaram. Então você pergunta, como assim? Foi a água que destruiu as pessoas hostis ao seu redor. Foi a água que limpou o pecado ofensivo da face da terra. Foi através do dilúvio que Noé e sua família foram libertados de todo aquele mal. E foi através do dilúvio
que eles receberam um novo começo na terra. Isso nos prepara para o que Pedro nos diz a seguir. Ele diz que essas águas do dilúvio são antítipo, ou seja, antítipo do batismo. Essa é uma palavra chique que nós não usamos em nossas conversas comuns aqui. Basicamente significa que aquelas águas lá antigas eram um sinal ou uma figura apontando para uma realidade diferente. O cordeiro pascual morto ou o bode expiatório enviado ao deserto eram sinais de Cristo. Então também essas águas do dilúvio eram uma marca inicial do batismo aqui. E para o que eles apontavam lá na frente, Pedro diz o seguinte, usando a versão da NVI: por meio da água, o dilúvio é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Em outras palavras, o dilúvio apontava para o batismo, pois a mesma água que destruiu tudo também foi como Noé sobreviveu neste mundo. Através da água, Noé foi resgatado daquela maré de maldade. Deus o havia separado e ele foi levado em segurança pelo desastre. Noé já faz muito tempo recebeu uma espécie de batismo. E da mesma maneira que Noé e sua família escaparam da condenação, nós também escapamos. Através do batismo em nome de Jesus Cristo, Deus usa a água para remover nossa transgressão de nós. Ele afoga o pecado dentro de nós e o mata. Ele nos limpa de todos os nossos pecados. E pelas águas do batismo, fomos separados para algo muito melhor. Pois significa que o velho mundo, o mundo do pecado, está morto para nós. E Deus tornou possível uma vida nova, um começo novo para nós. É assim que Pedro pode falar sobre ser salvo através da água. Ele não está dizendo que a água do batismo tem um poder mágico, ou que o ritual funciona automaticamente. Nunca devemos pensar que, por termos sido batizados, já temos as nossas passagens para o céu e que podemos viver da maneira que quisermos. Não é automático, mas nos lembra do que o batismo aponta claramente. Testemunha aquelas promessas maravilhosas, salvadoras e firmes que Deus nos selou no sangue de Cristo. O batismo é a marca de um relacionamento com o Senhor, um relacionamento vivo, amoroso e duradouro. Deus prometeu santificar e purificar a nossa consciência. Em Cristo Jesus, Deus prometeu um coração que desfruta da paz duradoura para sempre. Isso é exatamente o que significa o nosso batismo. Cristo instituiu essa lavagem com água e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e o Espírito de Cristo a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Muito mais do que a cerimônia externa do passado distante. O batismo é algo que deve ser valorizado. Por isso, o Deus triuno promete em sua misericórdia inabalável. Pelo batismo, ele promete uma completa lavagem no sangue e no Espírito de Cristo. É um dilúvio de misericórdia derramado sobre nós, um derramamento de sua graça sobre nós, a sua igreja. Mas há algo para fazer, irmãos. Para encontrar refúgio em Cristo, nós precisamos correr para Ele. Temos que morar com Ele. Muitas pessoas nos dias de Noé
pensavam que estavam bem. Eles estavam olhando para a previsão de longo prazo e duvidaram que o julgamento de Deus chegasse algum dia. No entanto, quando chegou, eles não estavam prontos e foram deixados de lado, de fora. Eles pediram permissão para entrar, enquanto a porta da arca permanecia fechada. No julgamento de Deus, ele puniu o mundo incrédulo e impenitente com o dilúvio, mas salvou e protegeu o crente Noé e sua família. Irmãos e irmãs, não fiquem de fora. Uma vez recebemos a promessa certa do batismo, temos que trabalhar com ele, temos que encontrar refúgio em Cristo. Devemos responder ao nosso batismo diariamente com um sim e um amém. Temos que responder com: aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. Se recebemos este sinal, devemos viver como quem nos tornamos o povo santo de Deus. E aqui nós chegamos ao nosso terceiro e último ponto: nosso compromisso contínuo com a santidade. Uma das ideias mais importantes das Escrituras é a ideia da santidade. Significa ser separado para um propósito especial. Deus é santo e o seu povo também é um povo santo. É o que vemos acontecendo através do dilúvio. Deus está separando para si um povo santo. Ele está traçando uma linha em torno de Noé e sua família, marcando-os para fora do mundo. Deus os salvou sozinho, porque para eles Deus tinha uma intenção e um plano especial. Do mesmo modo, Deus diz que nós somos santos, fomos separados como justos. Entenda isso corretamente. Isso não significa que desistimos do mundo em que vivemos, nos retiramos da sociedade, ou pensamos em todos os nossos vizinhos como desesperados e condenados. Deus é paciente com o mundo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Temos um chamado, assim como Noé, para alertar as pessoas sobre a ira vindoura de Deus. Mas mesmo assim, lembre-se de como Pedro se refere à igreja como estrangeira vivendo neste mundo. Entre nós e este mundo perverso, é preciso haver uma separação bem clara, uma diferença discernível, uma distinção acentuada. É disso que o dia do Senhor 27 fala, continuando a lição sobre o batismo, quando diz que os filhos dos crentes, pelo batismo, são distinguidos dos filhos dos incrédulos. E como é esta distinção? Irmão, como alguém sabe que você foi batizado? Você não carrega uma cópia do seu certificado de batismo por aí. Você não pode apontar para a testa e mostrar a marca da água que ainda está lá, pois ela já evaporou. Como alguém sabe que você é batizado? Você deve ser distinguido na sua vida. Ser libertado do pecado precisa ter um resultado inconfundível em santidade e piedade. Essa é a consequência que Pedro também chama a atenção. Observe como ele começa o capítulo 4 com um portanto, usando a NVI, Nova Versão Internacional, da tradução da Bíblia. Ele está amarrando tudo de volta ao que ele acabou de explicar. Você foi salvo por Cristo, ele nos diz. Você foi libertado da maldade e da condenação. Você tem a marca disso em você através da água. E então vem, portanto,
uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 e 2. Eu quero focar nesta última linha. Aqui está outra vez. Porque Cristo sofreu por nós. Não vivemos mais pelas concupiscências da carne, mas vivemos pela vontade de Deus. Aquelas águas salvadoras do batismo nos mudaram. A redenção de Cristo nos transformou. Você é diferente agora. Você já desperdiçou o suficiente da sua vida pecando, diz Pedro. E você sabe onde esse tipo de comportamento acaba. Então por que você voltaria a esse tipo de pecado? A esse tipo de vida? Pense desta maneira. Seria como Noé parado no convés da arca enquanto a chuva caía, tristemente observando as pessoas lá embaixo se contorcendo em tormento, lutando entre si para permanecer à tona em cima da água, lutando por mais um suspiro de ar ofegante. Mas então imagine Noé, que começa a invejá-los e ele quer se juntar a eles. Imagine que ele sobe no parapeito e pula da arca para a miséria que acabou de ser salvo. Claro que Noé não fará isso. Ele havia acabado de sair desse desespero. Ele foi removido de toda a maldade. Para ele, Deus tem um propósito diferente. Salvo através da água. Mas é exatamente isso que Pedro está dizendo. Se você já foi liberto do pecado, então por que você quer se lançar novamente nessa vida de sofrimento e tormento que leva ao inferno? Então isso é para nós. Se fomos batizados em Cristo, não devemos mais viver nas concupiscências da carne, onde somos levados pela embriaguez, pela ganância ou por qualquer outra coisa. Mas devemos viver pela vontade de Deus, como a fórmula do batismo explica. Devemos romper com o mundo, crucificar nossa velha natureza e levar uma vida piedosa. Se você foi batizado, marcado com a marca de Deus, a vida deve ser diferente em você. Assim como Martinho Lutero orou, que através deste dilúvio salvador, todo o pecado em nós seja afogado e morra. Você foi retirado da sujeira, por que voltar para ela? Não vá para o tipo de lugar onde o pecado pode facilmente torná-lo sujo. Não fale o tipo de palavra que suja o ar. Não, nem encha suas mensagens de texto com linguagens sujas e piadas grosseiras. Não pense no tipo de pensamentos zangados, lascivos ou gananciosos que cheiram ao pecado. Não volte para a miséria de uma vida sem Deus. Às vezes este mundo de pecado ainda é tão cativante e queremos voltar e entrar nele. Adquirimos hábitos e maneiras de pensar que são tão difíceis de quebrar. Há pecados que você comete, mesmo que você não queira. Mas lembre-se do seu batismo, irmão e irmã. O catecismo explica que fomos batizados não apenas com o sangue de Cristo, mas também com o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o poderoso aliado do seu lado e no seu coração. Através do Espírito de Cristo, o Senhor dará força para combater a atração do mal.
Ele dará coragem para resistir aos nossos desejos impuros. Ele dará capacidade de fazer o que não podíamos fazer. Fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é correto. Ele nos ajudará cada vez mais a morrer para o pecado e a levar uma vida santa e sem culpa. Existe um poder de limpeza que podemos acessar. Existe um Espírito santificador a quem podemos receber. Mas temos que buscar ativamente esse Espírito e andar neste Espírito. Humildemente precisamos submeter nossas vidas à liderança da palavra. Uma vida de santidade começa com o seu batismo. Se você recebeu as águas salvadoras, aprenda a confiar na graça e no poder de nosso Deus pactual. Pois quando você foi batizado, poderá implorar pelas promessas que Deus lhe prometeu. Peça a Ele que mantenha a sua palavra. O Pai que prometeu protegê-lo, o Filho que prometeu purificá-lo e o Espírito que prometeu habitar em você. Peça a Deus que guarde sua palavra para você. E pelo amor de Jesus, Ele certamente o fará. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor nos concede graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude para que assim possamos te engrandecer. Que o Senhor conceda graça e misericórdia. Que o teu amor esteja em nosso coração e que possamos assim, Senhor, confiar em tuas promessas, que possamos nos agarrar a elas e fazer assim a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Deus, para que essas palavras estejam em nossos corações, estejam sempre perto de nós, que possamos lembrar do que o nosso batismo significa, que cada dia possamos lembrar da tua promessa, as promessas que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a confiar, nos ajuda a buscar, nos ajuda a nos agarrar a essas palavras. Que o Senhor esteja nos guardando e nos abençoando, Senhor. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. E vamos confessar nossa fé com as palavras do credo apostólico. Então, todos aqueles que creem que a nossa fé é um resumo que está no credo apostólico, então confesse comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda de pé, cantemos o hino 71, a nova do Evangelho. Hino 71. Então cantemos. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amor
irmão podem sentar e podemos dar nossas ofertas ao Senhor. E durante as ofertas nós vamos cantar o Salmo 117b. Então cantemos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos dado um culto em boa ordem e decência. Te damos graças porque podemos te louvar, Senhor, e te engrandecer, e sabendo que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos ajudando. Por isso, Senhor, também te damos graças pelas ofertas que podemos dar a Ti. Sabemos que fazemos isso porque o Senhor tem trabalhado em nosso coração, e o Senhor tem nos dado força, saúde para ganharmos o nosso sustento, e assim devolvemos uma parte daquilo que recebemos. Que o Senhor possa estar abençoando aos diáconos, que eles possam estar sempre com as mãos cheias para cumprir o seu ofício, que eles possam cuidar do ministério da palavra, como também da obra de caridade, que o Senhor possa estar dando sabedoria a eles, para que eles possam fazer um trabalho para a tua honra e tua glória. Também te rogamos mais uma vez, Senhor, pela tua bênção durante essa semana, que o Senhor esteja nos guardando quando nós estamos voltando aos nossos afazeres, quando nós estamos voltando aos nossos trabalhos, que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo e nos concedendo graça. Ó Pai querido, Pai amado, esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, mais uma vez, fiquemos de pé e vamos cantar o hino 202. Hino 202. Então cantemos. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo
bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós encerramos o culto. Então tenham todos boa noite. Vocês também que estão nos ouvindo, tenham uma boa semana e Deus abençoe a todos.